Essa semana tivemos o cancelamento de mais um mangá da Shonen Jump. Também tivemos na capa da revista um grande mangá que está se destacando muito bem. Fora outros mangás destaques aí durante a revista. Alguns que estão começando a se preocupar com respeito a cancelamento. E outros que, quem sabe, ainda possuem chance de se permanecer na revista. Vou comentar tudo isso durante esse vídeo. Deixa o like, se inscreva e ajude no crescimento. Hello galera, eu me chamo Thiago. Nesse vídeo eu comentarei a edição 8 da Shonen Jump. Fica comigo, então vamos pro vídeo, né? Na capa da revista tivemos o Summer Heads como um destaque principal, também promovendo um pouquinho o seu volume, né, que inclusive lançou e vendeu muito bem e já teve até reimpressão, no caso um anúncio de reimpressão, né, então é um sinal de que os leitores estão se agradando da obra. Eu falei um pouquinho sobre quanto que ele vendeu, então acompanhe o vídeo que você vai entender um pouco mais sobre isso. Páginas coloridas, o Madano Witch, também para Kane Banashi e para o Bokuto Roboko, foram os destaques dessa edição. Temos o Holy Dragon que não é ranqueado e temos o Hunter x Hunter que está em IA. Mas partindo para os mangás ranqueados dessa edição, tiveram 16 no seu total. E vamos comentar um pouquinho sobre eles, porque a última posição tivemos Tomoshibi no Orte, que foi cancelado. Esse aqui foi o último capítulo da obra, o volume 8, então marca o final da obra. Mas o mangá do autor que não deu muito certo, o primeiro foi o Red Hood, e agora o Tomoshibi no Orte foi encerrado. Então dois de mangá já pro currículo dele, que não deu muito certo. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer sucesso, vai conseguir se dar bem na próxima tentativa. Não sei nem se ele vai tentar Shonen Jump de novo, né? Tendo visto que não tá dando certo. Mas vamos ver se vai ter mais uma chance. Na 15ª posição tivemos o Goron Egg, que já tá começando a preocupar, né? Posições baixas e não tá agradando muito, aparentemente. Eu acho que desde o início você já conhece o que eu falo, né? Então eu acredito que é essa situação que vai ficar. O Goron Egg não vai conseguir se estabilizar e é provável que ele seja o próximo aí de corte. Acredito que também o Tonari no Segawa seja a mesma situação. Ele ocupou a 14ª posição e tá numa situação parecida, aparentemente. Então vamos ver se isso vai dar certo, né? Se o mangá vai conseguir dar a volta por cima, mas eu acredito que não. Já se as primeiras posições em Tóquio já são assim, tão baixos, já é um sinal de que não tá dando certo. Então, Goron Egg, Tonari no Segawa são dois mangás que aparentemente não vão conseguir sobreviver. Ainda coloco mais um outro que já é das antigas, né? Que eu falo que não vai sobreviver. É o Haruka's Mount. Ele tá na 13ª posição. Já tá aí já um tempinho nesse nível, né? Mangás que vão ser cancelados. Eu acredito até que numa próxima edição, ou até numa outra, né? O mangá já vai ser encerrado. Tendo em vista que agora vamos entrar em uma leva nova. Sim, no final do vídeo eu vou falar qual vai ser o mangá que vai estrear. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes. Haruka's Mount é um mangá que aparentemente, acredito eu, que pode ser cancelado daqui a 1 ou 2 capítulos. Eu não tô lendo os capítulos atuais, então se eu estivesse lendo eu teria uma ideia melhor se realmente vai ser nesse nível. Mas Haruka's Mount, tenho quase certeza, né? Não vou dizer certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que vai ser cancelado. A 12ª posição é o Rimaten. Por enquanto, continua em um nível aí um pouco mais baixo, mas por enquanto não é preocupante. A revista por enquanto mantém o mangá nesse nível sem muitas preocupações. Pelo menos vamos manter nesse pensamento, né? Que Rimaten, ele não corre nenhum risco ruim, né? Tem em vista que o mangá tem vendas, não diria tão ruins nem tão boas, mas em um nível que mantém, sobrevive o mangá. Mas tem um caso que também que os outros mangás abaixo deles vendem a menos do que o Rimaten. Então esse é um caso que sobrevive, né? Faz o mangá sobreviver. Mas tudo pode acontecer, né? Talvez a revista não queira mais investir no mangá no futuro, tendo em vista que agora Summer Heads, que é uma obra de romance também, tá dando certo, mais que Rimaten, né? Então talvez a revista agora queira dar atenção para um mangá que realmente atrai o público e realmente faz sucesso. Mas Rimaten, eu acho que não fica muito atrás não. Vamos ver se a revista ainda vai querer apoiar o mangá. Na 11ª posição temos o de Keiyusha to Inkyo-Mau, que tá numa posição mediana, um pouco mais baixa. Tô aí curioso para saber como que o mangá, que posição que ele vai estar na próxima edição, porque o mangá por enquanto se manteve nessa média. Essa aqui, se eu não me engano, é a segunda toque do mangá. Então vamos ver se na próxima edição o mangá ele vai cair e se estagnar nas partes de baixo, assim como os outros dois que estrearam na leva. Eu espero que não, porque eu gostei bastante da obra e torço pelo sucesso dela, mas não basta só eu ter gostado, né? Vamos ver se na próxima edição, que acho que vai ser importante, né, a posição na próxima edição, para saber como é que a revista então vai recepcionar esse mangá. Foi praticamente a mesma situação com o Tonari no Segawa e o Goron Egg, que receberam posições medianas, né, nas duas primeiras toques, e depois foram para as últimas posições. Vamos ver se com o Inkyo-Mau ele vai ser a mesma coisa também.
torço que faça sucesso, mas vamos ter que esperar mesmo, né? A 10ª posição temos o Witchwatch, ele ficou aí com algumas posições na parte de cima e agora voltou para a parte mais mediana, né? Vamos ver o que a revista quer trabalhar com isso. Agora estamos em um arco bem frenético aparentemente, então vamos ver o que ainda pode entregar esse mangá. A 9ª posição é o No Exorcist, saiu das últimas posições depois de um tempinho, né? O mangá tava com alguma frequência já nessas partes aí, mas pelo menos subiu um pouquinho, provavelmente por conta dos acontecimentos dessas edições, que é cancelamentos, mangás que estão com baixa popularidade, muita baixa, né? E mangás que tem risco de cancelamento, então a revista deu essa mudada um pouco, No Exorcist subiu um pouco, teve essa situação. Mas aí, vamos ver se o mangá ele vai se permanecer aí, ou a revista vai botar ele para baixo de novo, né? Ele é a mesma situação de Rimaten, que eu falo, né? Que o mangá ele não corre risco de cancelamento, é mais uma escolha editorial, colocar o mangá nessas posições um pouco mais baixas. Então, da mesma forma que Rimaten atualmente não tem preocupações com respeito a cancelamentos, com No Exorcist é a mesma situação também. O Shinobi Goto, ele tá na 8ª posição, uma posição mediana, nada preocupante, né? O mangá tem o seu ritmo aí, tem a sua popularidade, inclusive o volume mais recente vendendo até números interessantes. Vamos ver o que ainda pode entregar, né? Uma estreia boa pro mangá, pelo menos ele consegue entregar algo interessante, nada tão grande também em questão de vendas. Eu espero que o mangá ele consiga se estabilizar um pouco mais. Eu tenho minha relação de amor e ódio com respeito a Shinobi Goto, na história pelo menos, né? Tem alguns momentos que eu gosto da obra e tem outros momentos que eu não gosto. Acho que ele precisa melhorar em alguns aspectos. Vamos ver se o autor ele vai conseguir unir as coisas aí e fazer com que a obra cresça, né? Então, ele é mediano mesmo. Acho que essa posição em toque diz muito sobre popularidade do mangá mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar e crescer no futuro. Já a 7ª posição tivemos o Kagurabachi, que tá praticamente se tornando comum deles, tá nessas posições mais medianas, né? No meio da revista. Nada que também preocupante, o mangá vende muito bem. A média de mais de 100 mil, em torno de 140 mil por volume aproximadamente. Algo muito bom. Já tá com 10 volumes lançados e com vendas extremamente boas, né? Vamos ver se Kagurabachi vai continuar crescendo e se esse ano vamos ter um anúncio finalmente do anime. Eu acho que quanto mais cedo melhor. Tivemos recentemente o anúncio de Holy Dragon, por ter uma periodicidade diferente, não necessariamente demorou tanto, né? Mas tem alguns seus pontos aí. Mas com Kagurabachi eu acho que quanto mais cedo melhor. O mangá já superou 100 capítulos e eu acho que já tá no momento perfeito para ter um anúncio de anime. Espero que a revista não adie mais, os editores não deixem isso para depois. Se deixar acumular mais volumes até o anime estrear, ao meu ver vai ser pior, porque são muitos volumes aí para ter um boost. Então é muita coisa aí pra gente poder analisar. Mas eu acho que quanto mais cedo melhor. Mas por enquanto a revista não tá fazendo isso. Tá aí por enquanto só na especulação. A 6ª posição temos o Kyoshi-kun, que é uma situação bem diferente que Kyoshi-kun, porque ele vende menos que Shinobi Goto, ele vende menos que Rimaten, menos que No Exorcist, mas ele sempre mantém uma zona um pouco mais alta que esses mangás. Talvez a situação é porque o Kyoshi-kun ele tem uma popularidade interna melhor, mais superior, ou tem outras questões como a revista quer fazer com que esse mangá dê certo na revista, por isso posições altas, páginas coloridas e tudo mais. Mas se a gente for ver os números que a gente tem disponível, a gente percebe que ele em questão de popularidade é inferior a esses que eu citei. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar, né? As coisas vão aí dar certo e o mangá ele vai conseguir entregar números melhores, mas por enquanto essa é a situação do que a gente tem disponível pra gente, né? Mas que Kyoshi-kun pelo menos recebe posições boas e isso é muito bom. É um sinal de que a revista não desistiu do mangá, então estaremos aí na torcida. A 5ª posição é o Ao no Hakon, ótimo sucesso, ótima popularidade. O volume novo, a capa do volume novo já foi disponibilizado, então isso pelo menos é uma ótima notícia. Torcerei ainda pelo crescimento ainda mais do mangá. Existe uma possibilidade do mangá encerrar esse ano. Não tivemos nenhum anúncio oficial sobre isso, mas pelo andar das coisas, né, é possível que isso aconteça. E a mesma coisa com Sakamoto Days, que está na 4ª posição. É bem provável que o encerramento dele seja para esse ano. Eu acredito que desses últimos capítulos, pelo que foi desenvolvido, apresentado, acredito que está bem mais próximo do que se imagina. Então eu diria que não vai passar do segundo semestre do ano, mas vejamos como é que vai ser desenvolvido, né? E DLC Samurai, para fechar os mangás longevos que vão se encerrar esse ano, possivelmente, né, vão se encerrar. DLC Samurai é um que talvez seja o mais breve a se encerrar, que eu acredito que nesse primeiro trimestre do ano não vai passar, mas vejamos que ainda o autor quer apresentar, né? A 2ª posição é o One Piece, como sempre, na maioria das vezes está aqui. Em outras situações é quando ele recebe capa ou quando ele está ausente, mas sempre que ele está na revista ranqueado é a 2ª posição. E a 1ª posição é o Mojuro.
ótima posição, ótimo sucesso, o mangá faz um sucesso absurdo, vendeu muito bem, é uma continuação, por isso o sucesso, né? Então, pelo menos algo bom pro mangá. Mas partindo para a próxima edição, que eu falei sobre a estreia, né? É o Underdog, é o mangá que vai estrear na próxima edição. Eu esperava que demorasse um pouco pra gente ter uma leva, mas foi mais rápido do que eu imaginava. E as páginas coloridas serão para o Onohako, para o Sakamoto Days e para o Shinobi Goto, que focarão para a próxima edição. Mas quero saber de vocês, o que você acha? O que você achou de Tomochibi Norte, sobre o seu cancelamento? O que você espera também da próxima estreia da revista? Quero saber a opinião de vocês. Fica aqui no canal porque tem muita coisa boa e interessante. Se inscreve. E é isso de qualquer forma, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.